Inclusão da educação na lista de atividades essenciais durante estado de calamidade provoca polêmica em plenário. Aprovado o projeto que suspende o recolhimento de IPVA de veículos que transportam estudantes e turistas. E Comissão de Finanças dá aval a mais de 10 projetos. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou mais de 10 projetos na reunião desta quarta-feira. Os temas vão de refinanciamento de dívidas dos contribuintes e do Estado a benefícios para gestantes, pessoas com deficiência e produtores rurais. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou 12 projetos de lei que seguem em tramitação na Assembleia Legislativa. 2 deles beneficiam os pequenos produtores rurais. O primeiro é de autoria do deputado Gerry Comper e dispensa os donos de pequenas propriedades rurais do pagamento de outorga pelo uso de recursos hídricos. Antes de ir a plenário, a matéria ainda deve passar pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O outro é do deputado Nilson Berlanda, que trata da aquisição de alimentos da agricultura familiar pelas penitenciárias do Estado. A intenção é que pelo menos 30% dos produtos sejam de pequenas propriedades rurais de Santa Catarina, desde que sigam os valores praticados no município onde fica o estabelecimento prisional. O projeto segue agora para a Comissão de Agricultura e Política Rural. A votação do projeto provocou debate entre os parlamentares. Eu vou votar sucintamente contrário por 2 motivos. Primeiro, porque eu acredito num país em que seja pautado, que os princípios da administração pública sejam pautados pela eficiência, eficácia e pelo menor preço, já que o dinheiro usado pelo poder público, e eu vou repetir isso sempre, porque é verdade, é o dinheiro do mais pobre. Quem paga a maior parte do gasto público no Brasil são os mais pobres, é quem ganha até 3 salários mínimos. Quem ganha até 3 salários mínimos sustenta mais da metade do gasto público no Brasil. Sendo assim, nós deveríamos sempre ser pautados pelo menor preço, pela economicidade. Não é porque comprar da agricultura familiar que vai pagar mais caro. O estado de Santa Catarina é um estado minifundiário, onde a agricultura familiar é responsável, talvez, por grande parte desse êxito que nós temos de qualidade de vida diferenciada que o estado tem, de renda per capita diferenciada que o estado tem. E um dos instrumentos importantes de incentivo para a manutenção desse modelo macroeconômico é justamente você incentivar o poder público a adquirir direto lá do agricultor aquilo que ele consome nas escolas, nas penitenciárias, em todos os lugares. Vamos agregar valor, vamos incentivar a nossa agricultura familiar, mas mais do que isso, né, também vamos ter alimentos saudáveis de qualidade nesse sistema, para evitar que muitas vezes um agricultor que está a comunidade impactada já pela colocação de um presídio, de uma penitenciária, muitas vezes as comunidades não querem, mas elas também vão passar a ver, talvez, esse equipamento com bons olhos, quando souberem que seus agricultores estão ali comercializando produtos, que o município também está tendo uma compensação com relação a isso. A gente precisa colocar na balança também o benefício dos agricultores mais pobres, que passam a ter uma renda melhor. Ou seja, eu conheço muitas propriedades rurais que, inclusive, os seus filhos foram para a faculdade fazer agronomia, fazer um curso ligado, né? Ou um curso técnico ligado justamente à propriedade que os seus pais atuam, para profissionalizar melhor a gestão dessa propriedade e agregar renda ao produto. Então, eu acho que esse é um elemento importante, quando a gente coloca na mesa, né, custo-benefício, a gente precisa colocar o conjunto da obra. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto que beneficia mães de trigêmeos ou mais crianças na mesma gestação.
A iniciativa é da deputada Paulinha. Hoje, cada criança nesta situação recebe pensão de R$ 445 por mês até os 12 anos de idade. O projeto estende o benefício até os 14 anos. O relator da matéria foi o deputado José Milton Schaefer, que apresentou emenda para limitar a concessão do benefício às famílias inscritas no Cadastro Único para programas de auxílio do governo federal. A matéria segue para as comissões de trabalho e da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E só para que os colegas deputados tenham uma noção, durante os anos de 2019, 2020 e 2021, atualmente Santa Catarina ela paga tem 17 beneficiários extras, né, dessa pensão especial. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, assinado por todos os líderes, prevendo a criação do Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os contribuintes afetados pelo estado de calamidade pública declarado por conta da pandemia de Covid-19. O programa se aplica aos débitos relativos ao ICMS, ao ITC-MD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ao IPVA e aos débitos fiscais declarados como substituição tributária. O contribuinte poderá liquidar a dívida optando por uma das diversas modalidades previstas no projeto, que vão do pagamento à vista ao parcelamento em várias prestações. O projeto foi aprovado com emenda substitutiva global do relator deputado Marcos Vieira. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi feita uma série de diligências, retornou e nós estamos elaborando um substitutivo global, aprovando ou acatando, né, aquilo que voltou de diligência e a concordância da Secretaria da Fazenda. O que não houve concordância da Secretaria da Fazenda, nós acatamos. A comissão também aprovou um projeto elaborado pela CPI dos respiradores, que institui a IRCE, Intenção do Registro de Compra Emergencial. O objetivo é dar mais transparência às compras públicas. O relator foi o deputado Milton Obos, que destacou a importância da iniciativa. Isso em função do que aconteceu nas compras emergenciais aí, com a questão da pandemia, para que nós tenhamos normatizações mínimas de dar a devida publicidade da intenção de compras do governo de Santa Catarina, se isso voltar a acontecer. Então, esse é um projeto interessante, que traz a transparência. A Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano também se reuniu hoje para a votação de projetos de lei. Entre as propostas aprovadas, 2 que tratam do transporte público. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, desde que acompanhados por seus tutores, em ônibus, VLTs, metrôs e trens. A matéria foi relatada pelo deputado Marcos Vieira. Observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, não havendo, portanto, óbvia sua aprovação por este Parlamento, visto que a medida por ela pretendida busca permitir a mobilidade dos passageiros viajarem acompanhados por seus animais domésticos de pequeno e médio porte. A razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria, no sentido de que ele possa seguir a sua tramitação normal. Foi aprovado ainda o projeto que altera a Lei de Gratuidade do Transporte Público Intermunicipal para Pessoas Idosas, com o objetivo de permitir que esses passageiros também usufruam o benefício em passagens de trechos fracionados. O relator, deputado Ricardo Alba, destacou que o projeto pretende corrigir uma distorção da lei. Verificando que o projeto é de interesse público, na medida em que pretende corrigir uma distorção gerada pela Lei 15.182 de 2010, que assegurou a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal para pessoas idosas, possibilitando agora o fracionamento de preços de passagens a esses idosos. Voto pela aprovação do projeto.
Outros projetos aprovados pela Comissão de Transportes foram o que dispõe sobre o uso de asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis na conservação de estradas do Estado e vias municipais. O projeto que retira a obrigação das empresas de transporte intermunicipal de comprovar a propriedade das quantidades mínimas e idades máximas dos ônibus para a obtenção de registro. E ainda o PL que permite o multi-embarque de passageiros no transporte por fretamento, ou seja, possibilita o embarque e desembarque em qualquer trecho da viagem. Já a Comissão de Saúde debateu sobre a imunização em Santa Catarina contra o novo coronavírus. O encontro, que também abordou a logística de aquisição e distribuição de vacinas, teve a participação de representantes do Governo do Estado, do Ministério Público Estadual e da Federação Catarinense dos Municípios. O médico e ex-deputado estadual Jailson Lima chamou atenção para o Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus, apresentado pelo governo federal na última terça-feira, 1º de dezembro. A gente tem que ter claro que o Ministério da Saúde ainda não tem um plano de imunização. Eles têm um plano de imunização convencional. Em relação ao coronavírus, não. Eu acompanhei essa semana uma live que teve do Ministério da Saúde e confesso que fiquei surpreso com o nível de maturidade nas informações. Os participantes destacaram o protagonismo que os estados devem assumir na aquisição de vacinas. O presidente da Federação Catarinense de Municípios, Paulo Vaz, abordou as ações que a entidade está alinhando com o Instituto Butantan. E falando dessa iniciativa da FECAN, do protagonismo, e dizendo que o Plano Nacional do Governo Federal se restringiu apenas a uma vacina, e que deveria de trabalhar com um leque maior de vacinas para estar sendo ofertada para toda a nossa comunidade. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, expôs a preocupação com a logística para o recebimento do material de imunização contra a pandemia. Nesse momento, há uma expectativa do mundo inteiro acerca da vacinação, da imunização, especialmente agora que o vírus continua se alastrando aí de forma assustadora. O Brasil não pode ficar atrás disso e Santa Catarina também não pode ficar atrás desta busca pela imunização da sua população. A deputada Ada de Luca e o deputado Dr. Vicente Caro Preso também fizeram ponderações sobre a vacinação no estado. E chegou o momento de prepararmos ações concretas, tá? Para as primeiras vacinas, para que elas sejam eficazes e seguras contra o coronavírus. Outras vacinas vão surgir milhares de marcas de vacina, até porque faz bem para o comércio, né? O que nós precisamos garantir agora, e isso é fundamental, é o acesso igualitário para a população que mais precisa da vacina. O Brasil ainda não deu sinal de aquisição de seringas e agulhas. Isso é gravíssimo para o momento que nós estamos, quase que na pré-vacinação, uma, 2 ou 3 ou 4 semanas antes de começar a vacinar, né? Então, a gente pede que isso tudo seja motivo de preocupação. O secretário de Estado da Saúde informou que a campanha de vacinação para 2021 está em estágio avançado. Ele reforçou que o governo conta com 200 milhões para adquirir os materiais e elencou quais são as prioridades do Executivo Estadual. Nós temos ações emergenciais. Eu sou emergencista e olho sempre o pior, a necessidade do pior, para depois tratar das outras necessidades. E quando a gente tem aqui um fórum de discussão dizendo que recurso não falta e disponibilidade não falta para a gente tomar atitudes relacionadas à vacina, que bom, porque nós temos propostas de enfrentamento do momento do coronavírus, que é grave, que precisamos do envolvimento de todos, inclusive da FECAN. Nós precisamos que as nossas unidades básicas tenham um atendimento adequado à população, que o diagnóstico seja feito de forma rápida e correta. A gente precisa entender a necessidade das pessoas contaminadas. Segundo dados levantados pelo governo de Santa Catarina, na última terça-feira, o total de casos confirmados é de 372.545 em todo o território catarinense.
E você vai ver a seguir: deputados debatem em plenário sobre a inclusão da educação na lista de atividades essenciais durante estado de calamidade. A gente volta em instantes. Você sabe por que é importante se proteger contra a Covid-19? Em cerca de 80% dos casos, a doença provocada pelo novo coronavírus causa apenas sintomas leves ou nem apresenta sinais. No entanto, 20% dos infectados podem ter necessidade de hospitalização e 5% podem precisar de respiradores mecânicos. Por isso, é importante combater a disseminação da Covid-19 para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, podendo prestar atendimento a quem precisa. Entre os principais indícios da infecção com vírus estão tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar, perda de olfato, alteração do paladar, diarreia, vômitos, cansaço e diminuição do apetite. Se você sentir sintomas compatíveis com a Covid-19, evite contato físico com outras pessoas, incluindo familiares, e procure imediatamente o posto de triagem da unidade de saúde do seu bairro ou município. Assembleia Legislativa no combate ao coronavírus. O projeto de lei que define uma lista de atividades essenciais durante estado de calamidade pública provocou polêmica na sessão ordinária desta quarta-feira. O motivo foi a inclusão da educação na lista. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, listando uma série de atividades que passam a ser consideradas essenciais, mesmo em estado de emergência ou calamidade pública. A matéria determina que as restrições às atividades essenciais deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada. Será preciso indicar a extensão das restrições, os motivos e os critérios técnicos e científicos que embasem as medidas impostas. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra o projeto, entre eles a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação. A parlamentar questionou a subemenda de autoria do deputado Bruno Souza incluída no projeto e que retira as exigências de fundamentação científica para a abertura de todas as escolas, públicas e privadas, para qualquer faixa etária. Este PL aqui, para mim, em primeiro lugar, é um golpe. É um golpe, sim, porque de uma hora para outra, numa audiência da Comissão de Constituição e Justiça, se inclui uma emenda de plenário de ontem, no momento em que há crescimento do Covid. E aí eu quero dizer para os deputados, escolas não funcionam só com crianças. Nós estamos expondo aqui, no momento de crescimento do Covid, estamos expondo profissionais da educação, trabalhadores da alimentação, trabalhadores da limpeza, estamos expondo as famílias, estamos mandando todo mundo ir para a rua. O deputado, autor da emenda, defendeu a alteração e foi seguido por parlamentares de todos os outros partidos. Existem mais de 700 estudos científicos feitos por institutos, por faculdades, por associações médicas que indicam a mesma coisa. Abrir escolas é, sim, seguro. Os alunos, as crianças, não são atores relevantes na cadeia de contágio, mas o Brasil, ao fechar de forma autoritária, arbitrária e de forma unilateral as escolas, está abraçando o obscurantismo anticientífico. É a anticiência fechar escolas. Tanto que hoje, senhores, prestem atenção nisso, hoje os países que adotam as mesmas restrições que o Brasil são Bolívia, Costa Rica, México, Equador, Venezuela, Arábia Saudita, Turquistão, Afeganistão e Índia. Esses são os países. Os outros países, onde o bom senso ainda existe, abrem escolas. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do estado, com emenda substitutiva global do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, que altera várias emendas parlamentares de 2018, com pagamento previsto no orçamento de 2020.
São emendas que prevêem obras e ações em municípios do estado, mas que estavam com impedimentos de ordem técnica. O projeto atualiza essas emendas para permitir o repasse de recursos. Antes da votação, a sessão foi encerrada para que a Comissão de Finanças aprovasse e, em seguida, levasse a plenário uma emenda ao projeto, que prevê a destinação de recursos para apoio aos municípios atingidos pela estiagem. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei que suspende o recolhimento de IPVA de veículos que fazem o transporte de estudantes e de turistas. Confira. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que suspende o recolhimento de IPVA de vans, ônibus e micro-ônibus que atuam no transporte de estudantes e de turistas em Santa Catarina. Conforme a proposta, a suspensão deve durar enquanto estiver valendo o decreto de calamidade pública referente à Covid-19. Além do IPVA, a iniciativa do deputado também suspende a cobrança do DPVAT, de taxas de licenciamento e eventuais multas. Todos os tributos suspensos devem ser cobrados posteriormente em até 2 parcelas. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador para ser transformado em lei. São empresas que estão paradas já há muito tempo, sem receita alguma, e automaticamente, pelo fato de o IPVA não estar suspenso, os seus veículos, nesse momento, estão de forma irregular para transitarem. Então, o pedido aqui é simplesmente para suspender enquanto que nós estivermos vivendo esse período de pandemia do decreto emergencial, fazendo com que, assim que voltar, a normalidade, eles tenham condições de buscar, inclusive, a negociação com o governo do estado, através de parcelamento, para assim botar os seus equipamentos em dia e voltar às atividades de forma normal, tendo condições de honrar os seus compromissos. Os deputados também aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que busca incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na lista de entidades culturais que recebem apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado. A proposta agora vai tramitar pelas comissões do Parlamento antes de ser votada em plenário. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site ou nas redes sociais do Parlamento. Uma boa noite e até amanhã.